Então, o Setembro Amarelo, a temática, eu notei até que para não esquecer, ele surge de uma situação de um jovem, né, que se chamava Mike, de 17 anos, nos Estados Unidos, que comete um suicídio. A história diz que ele era um sujeito, um menino alegre, ninguém percebia nada, era uma pessoa ditamente normal, não dava para se enxergar nenhuma situação que alguém pudesse entender que ele seria capaz daquilo, e ele foi. E esse moço tinha um Mustang amarelo, e ele morreu, se suicidou. Então, por causa do Mustang amarelo, que ele era conhecido por conta daquele carro, a família criou, as pessoas criaram algumas mensagens escritas em papéis e uns laços amarelos para trazer à tona, para chamar a atenção das pessoas para aquele fato. Então, tornou-se a morte desse rapaz, acabou que virou essa grande campanha do Setembro Amarelo, porque ele morreu exatamente também no mês de setembro. Então, ficou o Setembro Amarelo por conta da simbologia do carro, que era um Mustang amarelo. E aí, dentro deste mês, como a gente já conversou a respeito disso, vem essa campanha que nos faz olhar para essa temática e discutir essa temática. E eu acho que isso é responsabilidade de todos nós, principalmente da gente que lidamos com gente, lidamos com mulheres, com jovens, enfim. E quando no meu caso, que a gente está muito ligado às igrejas, que tem uma população de mulheres e de homens, que a gente tem essa facilidade de agregar pessoas, é importante que a gente considere esses temas e traga essas conversas para os círculos de conversa, para ouvir pessoas e para trazer informação. Não é nada formal dentro da questão da psicologia, porque eu sou apenas psicopedagoga. Então, mas... Qual a diferença, psicóloga e psicopedagoga? A psicóloga, ela trabalha com o psique das pessoas, com o emocional. A psicopedagoga trabalha com a questão do aprendizado de alunos, as dificuldades de aprendizados dos alunos. É a minha área. Eu posso detectar por que uma criança não aprende. Então, eu posso descobrir com o meu trabalho, uma pesquisa, com a chegada da família, com toda uma situação de escuta, né, e de estudo de caso, aí eu posso entender que é porque a família não liga para essa criança, é porque ele não é cuidado em casa, mas eu posso também entender que não é nada disso e que é algum distúrbio psicológico, alguma coisa no sentido emocional, que aí a gente encaminha para a psicóloga. Ela é que é a profissional ou o profissional com respaldo para tratar essas questões. E no que diz respeito ao tema ao qual nós estamos abordando, porque assim, nós seres humanos temos a tendência de nos preocupar, assim, o buraco que mais nos chama atenção é aquele que está de frente da nossa casa. Geralmente é assim. O buraco que está de frente à casa do vizinho não nos incomoda tanto, né? Então, como despertou essa sua vontade de ajudar, principalmente no que diz respeito às campanhas, a questão da mulher já deu uma passada aqui, mas no que diz respeito ao Setembro Amarelo, por acaso tem algum caso que já aconteceu na sua família ou conhecido? Já, na minha família tem alguns casos. Foi isso que despertou essa... Na minha família eu tenho casos muito, muito próximos, né, de pessoas que se suicidaram, mas o que nos faz aceitar esses momentos, achar isso muito importante, e eu quero parabenizar vocês por estar trazendo temas dentro dessas questões, porque isso ajuda as pessoas que, de certa forma, estejam a ouvir ou em algum momento da vida escute. Sem me aprofundar na questão psicológica, mas o que a gente percebe do tema é que, assim, como eu vivo muito na igreja, né, nós vivemos muito na igreja, temos um público de pessoas, e eu sinto que nessas questões, nós, enquanto igreja, enquanto instituição, a gente falha com as pessoas. Por quê? Porque na igreja entende-se muito o seguinte: a Bíblia não nega a humanidade das pessoas, pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito, ou seja, somos 3 em 1. Espírito e alma não seria visível se não houvesse esse tabernáculo que é o corpo, né? Mas esse corpo também sem a alma e sem o espírito não adiantaria de nada, porque ele seria um corpo que daqui a pouco a gente sabe que vai ser retirado. Então, existe uma
coisa muito intrínseca entre esses três componentes, corpo, alma e espírito. E o próprio Deus, a própria palavra, não refuta isso. Ela diz que nós somos corpo, alma e espírito. E eu sempre entendi que nos nossos momentos de igreja, o nosso povo, a gente trabalha muito na questão do extremo. Minha mãe dizia assim, olha, toda como é que ela dizia? Ela dizia que toda beira era beirada. Assim, ou você está muito para lá, os extremos, né? Ou você está muito para lá, ou você está muito para cá. Ou tudo é Deus que resolve, ou tudo que aconteceu é por uma força diabólica. E a gente esquece desse corpo físico. Quem somos nós enquanto este corpo? Este corpo sente dor, este corpo... A alma é o sentido das emoções, é o lugar das emoções. O espírito é aquilo que está muito ligado a Deus, é o sopro de vida, é aquela tendência que a gente tem de adorar. Não importa se é evangélico ou não, mas todas as pessoas têm o seu Deus de certa forma e se prostra diante dele. Então isso diz que há um espírito ali e que tem essa necessidade de se comunicar com o seu sagrado, com o seu divino. E nós que somos evangélicos e somos monoteístas, cremos num só Deus e adoramos a um só Deus. Mas existem as outras pessoas, então significa dizer que há um espírito, ele tem a necessidade de estar em contato com algo espiritual, que a gente, no nosso caso, entendemos como nosso Deus, e outras pessoas que não é monoteísta, tem outros deuses, vai entender que é aquela outra causa. Bom, esse é um ponto, é o espírito, é a ligação desse espírito com o espírito Deus, ou Deus deles lá, de qualquer um que entenda como Deus. A alma é a centralidade das coisas do sentimento. E a Bíblia não refuta isso. Nós encontramos Davi dizendo, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É as emoções. Tem dia que a gente está perturbado mesmo. Surge um problema e a gente, parece que a fé foi embora, Deus já não está mais ali. Aquilo é a alma, não é a carne, mas é a alma que está aqui dentro, no sentido das emoções. E isso aconteceu com o salmista e está lá registrado. Ele olhou para dentro dele e disse, que é isso, minha alma? Eu gosto muito dessa expressão, por que te abate, ó minha alma? Por que estás entristecida? Louva a Deus. Ou seja, ele falava com ele mesmo. Então, isso é a nossa alma. Mas tem o nosso corpo. O nosso corpo é entretecido por Deus. Ele tem os terminais nervosos, ele tem todo, não é? Funciona aqui a partir desse corpo. Então, esse corpo dá sinal, esse corpo é frágil, esse corpo precisa descansar, esse corpo precisa ser cuidado. Aí, nas igrejas, a gente cuida muito do espírito. Tudo é espírito. E aí, o que é que a gente entende? E onde é que eu me aprofundo um pouquinho aqui? Eu acho que o interesse nosso aqui hoje é falar isso, porque eu já disse que não sou psicóloga, vou tentar entender por esse lado aqui, vendo a Bíblia. É que já escutei muito, uma pessoa dizer, olha, um irmão tal, ou a pessoa tal está com depressão, está com transtorno de ansiedade, alguma coisa desse tipo, e a gente escutar a pessoa dizer, então é pecado. Né? É como se crente, como se pessoas cristãs não pudesse ter problema de uma doença. Depressão não é pecado, depressão é uma doença. Pois é. Não é? E é uma coisa muito séria. E precisa ser Tem vista. muitos que até tratam a depressão como ausência de Deus. Ausência de Deus. Quer dizer, eu acho isso cúmulo da ignorância. Não é ausência de Deus. E a gente vê que dentro dessas questões tem estatística de pastores que se mataram e que estão se matando. É a sobrecarga, é esse corpo que não está aguentando, a sobrecarga que a gente puxa para a gente, principalmente a gente mulher. Nós mulheres, a gente não carrega uma coisa só, a gente carrega o mundo nas costas, né? Porque a gente carrega os problemas que já são nossos, a gente carrega o problema que é do marido, do filho, do vizinho, do parente distante, da avó que está... A gente acumula tudo e a gente passa uma mula sobrecarregada. O problema é os extremos, né? Os extremos. Pega cargas que não é nossa. Então, não tem corpo físico que suporte. O corpo, uma hora, vai cansar e vai gritar. E esse corpo encontra nessa alma, esse lugar de centralidade das emoções, o cansaço. E uma alma cansa, a Bíblia diz que cansa. Eu tenho aqui algumas anotações bíblicas que eu fiz, que a Bíblia diz que a alma cansa. E o próprio Deus diz assim, eu sou o refrigério da tua alma.
A gente precisa entender o que é isso. Deus não quer ver a gente cansado, a gente cansada. Mas eu lido muito na minha igreja e às vezes eu já digo isso a muitas pessoas e é assim que eu penso. Tem pessoas que ele faz um acúmulo de trabalho na obra mesmo, no evangelho. Ele canta, ele prega, ele ora, ele está à frente de uma obra tal, está à frente dessa, está à frente dessa. E eu já venho dando sinais dizendo, eu não consigo fazer isso, porque eu tenho um corpo físico que eu preciso cuidar. Eu tenho uma casa, eu tenho filhos, eu tenho um marido. Mas na cabeça de muita gente, ainda assim, não pode deixar. Se deixar, Jesus vai castigar. Você abandonou a obra. E não é assim. Espiritualizam tudo, né? Exatamente, aquilo que eu acabei de dizer, espiritualiza tudo. Ou demoniza tudo, ou espiritualiza tudo, e não é assim. Existe Teólogo C.S. Lewis, ele falava a seguinte questão, ele dizia assim, existe um perigo a mais de que aquele que não espiritualiza nada. É aquele que passa a espiritualizar tudo. Ou seja, tudo ou é Deus, ou é o demônio, Exato. ou é o diabo, e nunca Exato. é o que a senhora está abordando aqui. E aí ele se isenta da culpa, Pois né? é. Ele se isenta da culpa. E não é. É o cara entrar na igreja e a gente pede para mandar um lugarzinho aqui para o outro, ele não dá, e o outro assim, que foi o diabo. Não é que ele é mal educado. Né? Não é o diabo, é que ele é mal educado. É a vivência que ele traz. Ele traz da família esses maus costumes. Aí mete a língua na vida do outro, fala da vida do outro. Então, é o diabo até que o que não é Não, dele. é que ele é falador mesmo, ele não aprendeu a controlar a língua, não é o diabo. Então, eu não estou aqui fazendo defesa do diabo, eu não sou advogada do diabo, mas a gente está aqui trazendo dentro desse tema que é tão importante para que a gente comece a pensar e a ver a Bíblia com esse olhar de diferenciar as coisas. E para dizer a nós mesmos que a gente precisa aprender a descansar em Deus. Eu fiz uma anotação aqui de Mateus, mas antes eu quero dizer da importância de discutir o tema, que eu estava vendo hoje aqui, puxando pelas estatísticas, e eu fiz anotações aqui, que a Organização Mundial de Saúde, ela apresenta estatística nova que a cada 100 pessoas que morrem, uma é de suicídio. Veja como isso é sério. E que a faixa etária dessas pessoas que hoje são assim é de 15 a 29 anos. E aí eles dizem que o suicídio mata mais do que o HIV, mata mais do que o câncer de mama, mata mais do que as guerras e mata mais do que os homicídios normais, ditamente normal, as mortes normais. Acontece tanto que a gente já trata como normal. Exatamente, que a gente já fica achando que é normal. É o novo normal. Então, o que está implícito nisso? É que a gente precisa cuidar, a gente precisa discutir o tema, a gente precisa olhar para as pessoas. Então, eu não venho com querer falar sobre a psicologia no sentido da doença, do exame, do conhecer, não penetro. Mas eu venho para acrescentar aqui e dizer que nós precisamos olhar para o outro, enxergar o outro, porque às vezes a gente vê, mas a gente não olha. Ver, eu vejo tudo, mas olhar, eu me deter a situação. Né? Eu estou vendo tudo aqui, mas olhar é de fato eu dar conta disso aqui. É ter um olhar voltado para pessoas. E a gente peca muito com essas questões de ver a pessoa, mas não conhece a história. Esse rapaz que o Setembro Amarelo traz a campanha em relação a ele, a história diz que ele era uma pessoa que parecia completamente normal, não tinha nenhum sinal daquilo. E geralmente as pessoas que fazem isso, você não enxerga facilmente, porque a dor está na alma, é algo que está lá dentro. E às vezes eles maquiam com um sorriso, com a bebida, com a droga, com uma série de coisas, mas está lá um vulcão dentro dele. E só o outro, com esse olhar, eu digo, o olhar de Cristo, o olhar humanizado, o olhar do amor, é que a gente pode detectar determinadas coisas. E o conselho é, não mexa na vida de ninguém se você não conhece a história dele. E geralmente a taxa de suicídio, cada tempo que passa, ela vai aumentando mais ainda. Exato. Essa semana eu conversando com algumas mães, ela conversa assim paralelas, cada uma falando dos seus filhos jovens. A maioria delas reclamam sobre internet. Filhos até tarde em celular, e quando se tira, você não gosta de mim, eu sou desprezado nessa casa, eu tenho vontade de morrer. Geralmente esse foi o relato da maioria das mães com seus filhos adolescentes.
tudo entre 14, 15 e 16 anos. Exatamente. A estatística mostra isso, que é entre 15 e 29 anos. Que existe a maior chance deles se entrar para esse caminho ou ter esse instinto, essa vontade exacerbada para a questão do suicídio. Eu estou numa escola hoje que a gente também detecta muito isso. Nas crianças que cortaram o braço, já a partir de criança, quer dizer, é um sinal muito forte. As mães, a família, os pais precisam entenderem isso. Alguém vai dizer, não, é sacanagem, é a falta de uma surra. Eu já vi pai dizer isso. Muitas vezes usa essa é a palavra. falta de uma surra, se eu lhe der isso. E não é. Uma pessoa que se corta, que Mutila, né? se mutila, deve existir uma dor muito grande. Precisa ter um olhar diferenciado. Então, eu entendo que nós, enquanto pessoas que lidamos com pessoas e cuidamos de gente e temos essa capacidade de agregar pessoas, porque a igreja, as instituições, elas são um lugar muito fácil da gente agregar pessoas. Então, se a gente tem o poder de agregar pessoas, precisamos também trabalhar esses temas, conversar sobre isso, porque, afinal, nós não somos só espírito e só alma, nós somos corpo. E a Bíblia dá esse devido, tanto dá que eu fiz uma anotação aqui, eu acho bem interessante, acho que é Mateus 11, 28 ao 30, Jesus faz um convite extraordinário. Ele diz, venham a mim, todos vós que estiverem cansados e oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Trazei sobre mim os vossos fardos, pega o meu jugo, porque o meu fardo é suave. Ou seja, é uma proposta, mas quando a gente prega isso, a gente prega sempre no sentido da alma, de deixar o pecado. Mas aqui está uma proposta no geral. Claro que Jesus está falando aqui do alívio, então a gente apresenta Jesus como esse alívio. Você pode trocar suas dores, confiar nele, porque ele está pronto para nos ajudar. Eu acho que sem isentar a medicina, sem isentar o profissional que vai saber lidar com essa área. Mas a gente tem uma resistência de pessoas. Esses dias eu conversei com uma menina e aconselhei para que ela procurasse uma profissional da área. Não, eu não tenho necessidade, eu não sou louca. E aí eu disse, minha filha, psicólogos e psicólogas, não é médico para quem é louco, é um profissional, que eles não são médicos, são profissionais, é um profissional que a gente precisa, quem precisa dele somos nós, que estamos bons para prevenir, para não ficar louco. Não é? O louco mesmo já vai precisar de um outro tipo. Psiquiatra, né? Vai para o psiquiatra. Nós é que precisamos para não ficar. Você não tem que ficar para poder ir. Você tem que precisar dele, procurar esse caminho para não acontecer o pior. É tipo uma prevenção. Uma prevenção, exatamente. Mas as pessoas ainda têm essa ignorância de achar, não, eu não sou doido, mas é a sua dor que está lá dentro. Você precisa colocar isso para fora. Então a gente precisa reconhecer isso. É até um direcionamento, né? Por exemplo, a senhora citou Davi. Davi, ele despertou e ele entendeu que precisava conversar com ele mesmo. Exatamente. Como a senhora mesmo disse, eu já usei até a mesma impressão que a senhora falou, que Davi perguntou a própria alma. Ele falou para ele mesmo. Para ele mesmo. E hoje, o falar consigo mesmo é tido como louco. Como louco. Mas se nós separássemos um tempo para falar com para você mesmo, conversar conosco mesmo, não falar no que diz respeito à loucura, à alucinação, mas tentar entender o que é que está se passando na minha cabeça, dentro de mim, por que eu estou dessa forma. Se recolher. E foi se isso recolher na sua... As pessoas costumam dizer, eu me recolher na minha insignificância. Mas assim, ter um tempo de refletir as nossas práticas, o que é que nós estamos fazendo, tirar um tempo para nós mesmos, não é? E esse o psicólogo, eu creio que ele justamente lhe mostra o caminho de como fazer isso. De como fazer isso. Ele extrai de você e ele vai dando a você condição, apontando as ferramentas com as quais você pode melhorar a sua história de vida. E uma dessas é a gente ter essa consciência de que nós não temos que pegar as cargas de todo mundo e colocar sobre os nossos ombros. A gente não tem que interferir para mudar a vida do outro. Eu não mudo a vida do outro. Eu só tenho controle sobre a minha vida a partir daquilo que Deus me permite. Então, nós temos essa tendência de pegar todos os acúmulos da vida de fulano, do filho, lógico que a gente tem que orientar, mas cada um vai seguir o seu caminho e vai colher aquilo que está semeando. Isso não faz mais parte de mim, não diz respeito a mim, diz respeito a você.
mas a gente quer a todo custo salvar pessoas. A gente acha que pode e a gente não pode. Com isso, a gente acaba se sobrecarregando e um animal, por mais forte que ele seja, se você colocar nele uma carga que ele não suporte, uma hora ele vai tombar e vai cair. Então, eu penso que falar sobre esse tema rasamente, não é no olhar da psicologia, mas é uma coisa rasa, só para a gente conversar sobre isso, é as pessoas terem esse olhar, não achar que é frescura, porque há quem diga, isso é frescura, pobre não tem isso porque isso é doença de rico. Eu já vi alguém dizer, depressão é doença de rico e pobre não tem nem tempo de pensar. Mas tem sim, tem muito pobre deprimido. A depressão, ela não escolhe pessoas, não é? Não escolhe cor, não escolhe raça. cor, não escolhe raça, não escolhe religião. Se não fosse assim, pastores não Nem morriam. rico, nem pobre. Nem rico, nem pobre, né? Agora dá muito, eles dizem que é doença de rico, porque está muito com os ricos, mas é essa ansiedade, esse acúmulo. E o tempo que a gente vive agora é uma correria muito grande. Você não tem mais tempo para parar, você não tem mais tempo para dormir. E, na verdade, a mídia, o celular, ele causa mesmo, a gente precisa se policiar. Então, fazer isso que vocês ter um tempo, não como louco, mas um tempo para repensar as práticas e mudar a rota. Né? E onde já tem um problema instalado, ou você trabalha com gente, ou está no seio da família, ou tem um vizinho, é você não ter esse olhar de crucificar o outro, de achar que o outro que é sacanagem, que é... Eles nomenclaturam de um monte de coisa, é você ter o olhar da piedade, da misericórdia. Ou seja, você não pode ajudar a ficar calado. Que quando a palavra não ajuda, o silêncio dá bem mais resultado do que a palavra que não ajuda, não é? Mas se pode ajudar, encaminha, aconselha. Geralmente, quais são os sinais? Rapaz, uma psicóloga ia te dizer ao pé da letra, mas eu penso que em alguns é fácil até de detectar, mas há muitos que a gente não consegue, porque eles se maquiam. Eu tenho uma experiência do meu trabalho, nós estávamos no Recife, e a gente, uma vez por mês, juntava lá no hotel e a gente conversava em 5 rodas de mulheres. E nós estávamos assim, umas 20 mulheres. E tinha uma de um outro município aí, que eu não estou lembrada agora, mas era para o lado do sertão. A gente falando, ela brincava, normal, completamente normal. Aí tocaram no assunto, ia ajudar mulheres e tal, aí ela disse assim, eu lembro que a fala dela foi assim, a gente cria tanta política, trabalha tanto aqui, buscando mecanismo, buscando instrumento para ajudar as mulheres, mas eu acho que na área psicológica a gente tem uma deficiência, tem muita mulher... Aí ela falou alguma coisa nesse sentido, de que tem mulheres que se matam, o sobrepeso, a violência, enfim. Passou, terminou aquele fórum e as mulheres voltaram, cada uma para os seus lugares. Eu acho que uns 3 dias depois disso, uma colega que morava lá no mesmo município ligou para mim dizendo, fulana, aquela que abriu aquela conversa naquele dia, acabou de se matar. Então, eu penso que ali ela já estava gritando, estava gritante, ela estava querendo dizer que aquilo era com ela. Mas não tinha um sinal que a gente pudesse identificar. Mas outros têm, não é? Se recolhem, se entristecem, quando na época da adolescência fica fácil de se ver, geralmente eles gostam de estarem trancados. Tem alguns sinais que dá para as mães, principalmente as mães, o professor observar e fazer alguma coisa em direção disso. E outros que dizem, né? Dão sinal e contam mesmo, mas a gente acaba dizendo que isso não é nada e que não vai ter problema, e na verdade é um grande problema, é uma dor muito grande. Eu já conversei com pessoas que têm esse tipo de situação e é muito cruciante. É doloroso, É né? muito doloroso. É você viver o tempo inteiro. Tinha um primo que ele acabou suicidando, a gente conversava muito com ele, e um dia ele disse a mim assim, você imagine, ele fez uma figura para eu entender o que ele sentia. Ele disse, imagine você ter um disco na cabeça, na época era disco, rodando direto, dizendo para você se matar. Aí, essa era a vida dele. E a família lutou muito, meus tios lutaram muito, muito. Ele era muito rico, mas mesmo assim ele acabou se suicidando. Então, não é porque é pobre, porque os ricos também se matam, e às vezes se matam até numa proporção maior. E aí, como não sou a profissional da área, eu não saberia falar disso aqui. Mas eu deixaria a dica para vocês trazerem Gerlane, que é a psicoterapeuta, e aí, nesse sentido, ela ia bem mais profundo. Acho que o interesse nosso aqui mesmo
era trazer essa fala em relação aos lugares que as pessoas estão e para que a gente tenha um olhar mais leve para as pessoas, porque a gente nunca vai estar de fato sabendo o que é que se passa dentro daquela pessoa. Para tomar cuidado com o que a gente diz a respeito, com os julgamentos, com o apontar de dedo por uma situação que eu vejo ou um comportamento, e às vezes aquele comportamento está falando de algo que está muito patente, muito latente, muito gritante dentro da pessoa. Aí eu vou lá e emito e a gente o meu... não enxerga. A gente não enxerga, aí eu vou, julgo, condeno, sentencio, e aquilo só faz piorar a vida daquelas pessoas. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mas, no final, a gente diria que Deus é o escape para todas essas questões. Os homens ficaram muito à parte, muito distante de Deus, né? Hoje é uma dificuldade enorme. As escolas tiraram Deus, a política não quer saber de Deus. Então, as pessoas estão vivendo meio que... Meu pai dizia que era um zumbi, eu não sei se o nome é esse mesmo. Era alguém que não tinha alma, porque, assim, as coisas, a ansiedade pela vida aqui, essa história do eu quero mais, não é? Prevalece muito esse ter e não ser. E aí nós ficamos meio que distantes desse homem chamado Deus, que nos chama para o colo dele e diz, venha que eu tenho um descanso para você. Mas, em contrapartida, nós temos, a cada dia mais, vendo crescer os índices de suicídio no nosso meio evangélico. Exatamente, exatamente. O que dizer, não é? Exatamente. Pastores e outros. Eu imagino que, por uma pequena experiência de estar envolvida com os trabalhos, é que é muito pesado. Imagina um pastor carregar todos os problemas. Aquilo é muito sério. Tem muita gente que deseja estar ali, mas não sabe que aquilo ali é um lugar... O fardo que se carrega com aquilo. É ouvir gente, o tempo inteiro... É muita coisa, é se virar em 10 para dar conta de todos aqueles serviços que tem. E aí o peso da religiosidade, que eu não sei agora, acho que agora já acontece, de os pastores tirarem férias, mas eu sou evangélica de nascimento e eu lembro que alguns tempos atrás, na minha juventude, eu escutava muitas pessoas dizer, eu nunca vi pastor de férias. Não é? E aí, hoje, eu acho que já existe alguma coisa assim, mas a demanda de trabalho é tão grande que eles não descansam. Aí chega uma hora que o corpo adoece e começa a gritar. E tem mais um agravante, é que como é pastor ou está envolvido com alguma coisa, não é, que diz respeito à Bíblia, eles também não gritam, não buscam socorro, porque é como se fosse assim, é vergonhoso. Eu, um pastor depressivo... É como se fosse, eu estou fracassando. Eu estou fracassando. Como vou aconselhar? Como é que eu vou aconselhar? Não é? E a gente já sabe que existem outros pastores que hoje chegam e dizem, não, eu estou doente. Teve um pastor agora há pouco que, pronto, foi esqueci o nome dele, o Eduardo, como é? Aquele que é bem engraçado, que ele é bem cômico. Cláudio Duarte. Ele já veio algumas vezes e se afastou um tempo da mídia, porque ele é muito mídia, porque ele declarou que estava realmente com depressão. Aí tem deles que falam, tem outros que não. Então, esses que não procuram ajuda, acaba que, quando você pensa, surge a questão maior, e aí as pessoas dizem, onde estava Deus? Aí onde eu estou dizendo, Deus não faz o que os homens podem fazer, corpo, alma e espírito. E o chamado, assim, para pastor, ele é um pouco... além de ser pesado, mas eu tenho prestado atenção que a maioria dos pastores, eles por si só, e pelo lugar onde eles se colocam, há uma necessidade deles serem, não frágeis, não seria a palavra, mas eles têm que estar numa posição onde, para entender as outras pessoas, eles acabam se colocando num ponto de fragilidade. Sensível, essa é a palavra. Eles acabam sendo muito sensíveis. Por mais que se mostre muita dureza, profissão não seria o nome, mas o chamado pastoral exige uma sensibilidade muito grande. E às vezes essa sensibilidade talvez prejudique em partes. Eu vejo, estou entendendo o que você quer dizer, mas eu diria mais que assim, eu ainda vejo muito mais perigoso por ser pastor, incorporar
um tipo de comportamento que é como se ele deixasse de ser homem. Ele é 24 horas pastor. Não é isso. Ou seja, deixa de ser pai, deixa de ser marido. O pastor é tão grande que o homem se acaba. E pastor não é pastor tão grande que o homem não exista ali. O homem está ali, é frágil, peca, né? E aí a gente sabe que existem essas questões. E isso é tão horripilante para as pessoas, e eu acho isso normal, porque o ser humano, ele é homem, ele é normal. O que somos em Cristo. Sem Cristo, sem a estrutura do Evangelho, sem a palavra, sem o fortalecimento, nós não somos nada. Mas isso é a imagem que se tem, que aí eu volto outra vez, que é essa religiosidade que... Eu escutei uma frase um dia desse que diz que a religiosidade é a prisão dos cristãos, é a prisão, alguma coisa mais ou menos desse jeito, a prisão dos religiosos, é a religiosidade. Ou seja, incorpora um personagem que é tão pesado, está aqui no 24 horas, que não sorri, que não brinca, que não tem um momento de lazer, que tudo vira pecado. Então, não pode demonstrar a fragilidade. Não pode demonstrar a fragilidade, não pode demonstrar, porque o povo exige meio que uma postura daquele lugar. E não é assim. Eu vejo, né? E nós vemos Jesus demonstrando que o corpo ele é frágil ali quando ele ora a Deus e diz, se possível, afasta de mim esse cálice. Exatamente. Ele mostrou o quanto ele estava frágil naquele corpo humano. Ele era Deus, mas ele estava ali humanizado. E humanamente ele clamou. Ele clamou por misericórdia, ele mostrou a dor, ele sentiu fome. Então, carregar esse fardo da religiosidade, dessas posturas que a gente tem que se vestir, disso 24 horas, dormir e acordar, a gente não consegue. Isso acaba virando um fardo muito pesado que em algum momento o corpo não vai suportar. E fora, tem alguns irmãos que ainda em momentos de ira ofendem, falam palavras pesadas, e acha que não doeu. Suportou porque ele é o pastor. Mas se é ao contrário, o pastor fala, o pastor me ofendeu, eu estou ofendido, ele tem que me procurar, ele tem que falar comigo, porque eu não estou bem. E é onde é que fica a situação do pastor. Eu lembro que eu assisti algo meio relacionado a isso, um pastor dizendo que ele não estava suportando, porque em algumas reuniões, no qual ele tinha no ministério, muitos irmãos atacando ao mesmo momento porque não tinha feito isso, porque não tinha feito aquilo, cobrando isso, cobrando aquilo. E ele dizendo que estava se vendo sufocado e não podia falar nada. E quando chegou em casa, começou a chorar, teve uma crise de pânico. Aí ele disse, depois eu resolvi fazer um vídeo para desabafar. Esse ainda teve a coragem de fazer um vídeo para desabafar. E aqueles que não têm a coragem de falar com ninguém, de fazer vídeo para desabafar, é aonde vem o suicídio. A insônia, a tristeza, a fadiga, tudo vai se acumulando aí. Então, a palavra, eu acho que para isso hoje é porque nós, enquanto população, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, a gente olhe para o outro sempre com o olhar do eu não conheço, então eu não toco. E se for para tocar, eu vou tocar de uma outra forma, pela linha do amor, pelo viés da misericórdia, de não fazer pré-julgamento, porque a gente faz isso. A gente tem muito de entrar na vida do outro e julgar e determinar, e se brincar a gente sentencia, a gente toma o lugar de juiz. E a vida do outro, eu respeito muito o outro, seja em qualquer circunstância. O outro é o outro, então ele não lhe pertence. Fique no seu lugar, porque você não sabe a dor do outro. Não é? A dica para essas pessoas é procurar um psicólogo. Exatamente, não ficar na dor sozinho, procurar alguém, fale. Eu acho que o dispositivo é falar. Mesmo que você não tenha um psicólogo, mas procure alguém da sua confiança. Se tem relacionamento na igreja, procure o pastor da sua igreja, procure alguém que você confia. Mas eu não gosto daquele pastor. Procura uma irmã, procura alguém que você confia e conta, e diz, eu estou precisando de ajuda, eu estou sentindo isso, está se passando isso com a minha vida. Não pode calar. Calar, segurar tudo, pode ser algo que vá acrescentando e no final você não suporte e tenha que usar. Pode ser a sentença de morte. Pode ser a sentença de morte. Até porque os psicólogos e os estudiosos da área dizem que quem faz isso, de fato, ele não queria se matar.
Ele queria acabar com a dor. Cabra, própria dor. O que ele queria era acabar a dor que ele sentia, mas não era se matar. Então, como a dor não acaba, aí ele imagina que passando para o outro lado, aquela dor vai acabar. Mas na verdade não queria se matar, porque eu acho que a vida é algo muito lindo dentro da gente. Qualquer coisa que venha sobre a nossa vida, logo a gente tem, né, a condição a gente quer fugir daquilo. E uma pessoa intentar um plano de morte, então a dor deve ser muito grande. Eu não entendo dessa área, não vou me atrever a falar nisso, mas a gente, por alto, conhece pessoas, se relaciona com pessoas que é isso, que a gente fica dizendo, meu Deus, como é que pode, né? Alguém, às vezes, tão jovem, não tem velhice, não tem nada, mas às vezes a gente encontra pessoas jovens, começando a vida. Eu tenho uma filha de uma colega minha, com 14 anos, a mãe saiu, quando ela voltou, ela estava lá pendurada numa árvore. Terrível, né? E acaba com a vida e acaba com toda a vida de quem ficou ali, porque eu acho que uma mãe, uma família não consegue nunca mais ser realmente Quem uma família. ficou, fica perguntando onde foi que errou. Exatamente. E deles que por que não ajudou, por que não viu. E eu sei que é polêmico, mas a gente citou muito a Bíblia aqui, é algo que não pode passar despercebido. A pergunta é, quem tira a própria vida vai para o céu? É complicado, eu vou me reservar a não te responder. Porque eu tenho um entendimento, mas as pessoas têm outro, e a gente não pode falar sobre o nosso entendimento. Essa seria uma questão para você. É uma grande pergunta. Não é que eu estou fugindo dela, não. É que eu não me sinto preparada para responder. Como se trata da Bíblia, a gente precisa ter conhecimento e ter o temor de não acrescentar e de não diminuir. Então, esse é um tema que também mexe muito comigo. Eu já parei até a pensar, mas não entrei para estudar, para buscar mais conhecimento a respeito disso. A teologia, os bons teólogos, certamente diria alguma coisa a esse respeito, mas ia ter um outro viés da teologia que vai dizer que não, mas já existe uma teologia, um outro viés de novas teologias construídas que vai dizer que pode sim, porque, na verdade, eles vão mostrar por isso que a psicologia diz que a pessoa não queria, de fato, se matar, ele queria acabar com a dor. Enfim, aí isso é uma discussão que teria que ser com muita responsabilidade. Tem temas que, se a gente não tiver como fechá-lo, a gente também não pode mexer, porque nós temos a responsabilidade de termos pessoas que vão escutar. E aí, como eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei tudo, eu assumo que esse é um tema também muito que me perturba um pouco. Eu gostaria de ter uma resposta mais direta, mas tem coisa que nem a própria Bíblia nos dá diretamente a resposta. Tem muita coisa na Bíblia que fica no ar. Pois é. E como fica no ar, eu não vou poder fechar, porque tem coisa que nem a gente vai entender, a Bíblia não fecha. E se ela não fecha, é porque ela sabe dizer que eu não posso e eu não tenho o direito de saber tudo. Não é? Pois é. Como a senhora falou aí e apresentou a história de Mike, eu acabei dando uma pesquisada e vi que me identifiquei um pouco com a história dele, até porque eu mexo com carro também, e vi ele restaurando ali, como a senhora tinha falado, que como não dá aparência, ele era um jovem ao qual trabalhava normalmente, comprou um carro para restaurar, restaurou, e quando me percebeu, chegou em casa, ele tinha se matado, se não me engano, dentro do carro. Mais ou menos isso. Mais ou menos dentro do carro. E o que eu achei interessante foi a respeito dos cartões amarelos, onde o que tinha escrito era peça ajuda. Mas infelizmente muitas pessoas não conseguem pedir essa ajuda. Então talvez essa seja o ponto-chave desta conversa, justamente falar para você que está ouvindo e por acaso está passando pela minha situação, peça ajuda. Peça ajuda. Só assim como a irmã já frisou, gostaria de frisar mais uma vez, você não se entende por completo, coisas que acontecem dentro de você
talvez você não tenha nem resposta. Então, peça ajuda. Eu acho que essa é a frase que tem que ecoar, nessa entrevista. Isso é o grande objetivo da campanha. Fazer com que as pessoas tenham um olhar para essas pessoas, mas, sobretudo, fazer com que a pessoa que está nessa questão, vivenciando tudo isso, não se cale, peça ajuda. E aí é aquilo que nós acabamos de dizer, pedir ajuda a quem? Procure alguém nas suas relações e peça ajuda. A um professor, alguém que você confie, alguém que... E vai sempre existir. É impossível que não exista alguém no seu convívio, no seu círculo, no círculo dessa pessoa que não consiga, né, no mínimo, lhe ouvir. E aí tudo se torna mais fácil conseguir outras ajudas, outros caminhos, outros mecanismos para poder as pessoas chegarem a se cuidar. Isso brota muito das questões. Aí uma psicóloga aqui ia dizer muito que são coisas que vêm da vivência da criança, são acúmulos que as crianças fazem em situações de violência, abuso sexual, aquelas dores que vão ficando, que em época de criança e de adolescente eles não dizem, mas depois começa a ficar tão forte. Então esse é um tema, de fato, para ser olhado, para ser discutido. O canal está de parabéns, você está de parabéns por estar trazendo, mas eu diria que é um tema que, quando você vai puxando o fio da meada, a gente sente que a gente precisaria trazer para o público uma coisa mais profunda. Entendi. O que eu não me propus a fazer, porque eu não sou da área. A minha proposta aqui, isso fica bem claro, é dizer da nossa responsabilidade de, enquanto pessoas, enquanto fazer parte das instituições, seja de escola, seja de igreja, seja de qualquer lugar que nós estejamos, e que a gente tenha o poder de agregar pessoas, que a gente possa abrir esses espaços para discutir, refletir sobre isso, sobre essa realidade que é tão dura e que é tão perversa e que tem tanto tirado os nossos jovens, não é, do nosso convívio, e a gente precisa ajudar. Às vezes a questão da droga também é um desses sinais. Tantas dores que eles acabam também indo para as drogas, porque ela traz um alívio. Então, tudo isso... Como se fosse um refúgio. Como se fosse um refúgio, faz da droga um refúgio. O outro faz da dor. E depois chega-se a um extremo tão grande que chega ao ápice da questão, que é realmente a morte. Então, ela existe, ela é muito presente e a gente não pode ignorar isso. Nem que a gente sente para falar a besteira, que às vezes fuja do contexto, mas é importante falar para que o outro se entenda e que a gente crie nas pessoas essa dinâmica do olhar. Eu gosto muito de fazer sobre o olhar, porque o nosso olhar é o que leva o peso para as pessoas ou o que dá alívio às pessoas. Então, seja esse instrumento de bênção, seja esse instrumento de Deus, sem fazer pré-julgamento. Se você não sabe, se você não pode, se você não tem conhecimento, não mexa com a vida do outro, porque você não sabe a história do outro, nem o que se passa dentro do outro. Ou seja, respeite. E, às vezes, o silêncio é respeitar também a dor do outro. A gente agora está acabando mais um podcast, né? Queremos agradecer a irmã Sônia por esse bate-papo muito legal, muito proveitoso. E o recado de hoje é: peça ajuda. É isso aí. Como a lanterna, nós acabamos de clarear mais um assunto, e que não fique apenas nisso aqui. Assim como a irmã que sugeriu trazer uma psicóloga, nós iremos contactar e ver se for possível para aprofundar mais esse tema, porque quanto mais for falado, mais claro se fica, mais a lanterna vai clarear o assunto. É isso? Desde já eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço ao canal, né, Lanterna, a vocês, a Lida, enfim, a todos vocês que fazem esse tão brilhante trabalho. Isso é muito importante, se criar esses canais para a comunicação do povo. A gente tem que usar a mídia para o que é bom. Tem a mídia que é maléfica, mas tem a mídia que é boa. E eu aqui estou honrada e muito feliz por poder estar aqui hoje, embora reconheça que não pude me aprofundar, porque eu tenho muito cuidado com o tema, visto não ser a pessoa técnica da área. O que nós nos propomos aqui foi a falar um pouco desse olhar, dessas relações, desse cuidado.
E aí a gente finaliza realmente com aquilo que você trouxe, que é o tema que nós estamos aqui, dizendo que é para o quê? Peça ajuda. É isso aí, pessoal. Desde já eu gostaria de pedir para você que não esqueça de se inscrever no nosso canal, nos acompanhar aí. Estaremos com o vídeo toda sexta-feira, lançamento, e terça-feira também estaremos lançando um vídeo novo. Então nos acompanha. O nosso canal é Lanterna Podcast. Temos também o canal no Instagram. Como é que tá no Instagram? Lanterna Podcast. Lanterna_podcast. Facebook também. Então nos acompanha, deixa aquele like, compartilha. Por acaso, se você se identificou ou tem algum parentesco aí que passou infelizmente por essa situação, deixa um comentário, deixa uma sugestão para que a gente venha melhorar. Pedimos aí a sua colaboração com aquele like legal, se caso você gostou do conteúdo, e desde já muito obrigado por a sua audiência.